Essa é a aula 2 sobre História da Astronomia. E nesta aula iremos abordar os seguintes assuntos: a Revolução Copernicana e o mundo pós-Copérnico. Este é o sumário com os principais pontos que iremos abordar nesta aula. A Revolução Copernicana, iremos abordar os seguintes assuntos principais: a origem da Revolução Copernicana e o sistema heliocêntrico. E depois veremos o mundo pós-Copérnico, que iremos abordar os seguintes assuntos: as leis de Kepler e as contribuições relevantes. Primeiro ponto, iremos ver a Revolução Copernicana. Nicolau Copérnico viveu no período de profundas mudanças na Europa, que era a Era do Renascimento. Cristóvão Colombo abriu-se de vez o véu que cobria a esfericidade da Terra, que havia se tornado plana durante toda a Idade Média, para a maioria das pessoas desse período. Então ele foi o primeiro a abrir as ideias, né, sobre o formato da Terra. Então ele fez uma comparação com a laranja, que ele fez uma comparação de que a Terra parecia com a laranja, que era uma esfera. Até então, os grandes navegadores daquela época, eles tinham a concepção de que a Terra era plana. Aí depois do século XV estava terminando e com ele os tempos medievais. Na época de Copérnico, o sistema defendido por Aristóteles e Ptolomeu enfrentava uma série de dificuldades. Algumas não podiam ser resolvidas dentro das condições impostas pelo mundo geocêntrico. Esse mundo geocêntrico, como vimos na aula passada, ele foi o modelo adotado por Ptolomeu. E ele era um modelo que era defendido pela igreja. Por isso que as seguintes condições impostas foram adotadas pela igreja. Então, a gente não poderia, de jeito nenhum, ter pensamentos referentes aos seguintes temas abordados, como oferecer uma explicação convincente sobre o movimento retrógrado dos planetas, explicar por que Vênus e Mercúrio sempre são vistos nas proximidades do Sol, e explicar por que Marte, Júpiter e Saturno podiam ser vistos em oposição ao Sol. Então essas eram condições impostas pelo mundo geocêntricos que não poderiam ser resolvidas. Até então, né? Até então vinha esse sistema, o sistema heliocêntrico. Esse sistema, ele consistia no modelo teórico do sistema solar, como podem ver representado nessa imagem. Ele foi desenvolvido pelo astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico. Conforme Copérnico, a Terra e os demais planetas se movem ao redor de um ponto vizinho ao Sol. Este é o verdadeiro centro do sistema solar. Isso na concepção de Copérnico. E atualmente é a mais aceita entre a comunidade científica este modelo. Esses são alguns axiomas sobre este modelo, alguns pontos principais. Isso são hipóteses sobre os formulados por Nicolau Copérnico acerca dos movimentos celestes. Neste manuscrito, Copérnico apresentava 7 axiomas revolucionários. Então, isso aqui são exemplos de seu sistema heliocêntrico. Que não existe nenhum centro único. O centro da Terra não é o centro do mundo. Todos os corpos giram em torno do Sol. A Terra está muito mais próxima do Sol do que do firmamento. O movimento aparente do firmamento não pertence a ele, mas à Terra, como podemos ver pela essa gravura. Qualquer movimento aparente do Sol não é causado por ele. O movimento aparente retrógrado dos planetas não pertence a eles, mas à Terra. Isso na concepção de Nicolau Copérnico. Agora veremos o mundo pós-Copérnico. Esta obra, apesar de conhecida por poucas pessoas, era uma obra específica que ganhou importantes adeptos, intensificando intelectualmente ainda mais as já agitadas movimentações sociais, culturais e religiosas desse século tão característico. Então, o mundo pós-Copérnico
teriam os seguintes defensores. Giordano Bruno, que foi considerado um dos principais defensores das ideias de Copérnico, combateu violentamente o geocentrismo, afirmou hipóteses sobre o universo infinito e estas e outras posições de sua filosofia custaram-lhe a vida, porque não podia ir contra as ideias do geocentrismo naquela época. Depois dele veio Tycho Brahe, que foi sem dúvida o principal observador até então nascido. As suas ideias eram ligadas ao modelo geocêntrico e também fez algumas observações sobre a movimentação de planetas e localização de estrelas. Até então, tinha vindo só ideias ligadas ao modelo geocêntrico, e o modelo de Copérnico era oposto ao modelo geocêntrico. Mas então veio Johannes Kepler, que, trabalhando sobre as observações de Tycho, principalmente sobre a movimentação do planeta Marte, descobriu 3 leis importantes sobre o movimento planetário. Esse sim foi importante, que até hoje a gente conhece como as leis de Kepler, que é bastante importante na sociedade, principalmente quem estuda astronomia, astrofísica. As leis de Kepler ajudam muito. A primeira lei que veremos é esta lei definiu que as órbitas não eram circunferências, como se supunha até então, mas simples elipses, como vemos aqui, ó. A distância de um foco até o objeto, mas a distância do objeto até o outro foco é sempre igual, não importando a localização do objeto ao longo da elipse. Então, a primeira lei de Kepler defende o seguinte: a lei das órbitas elípticas. As órbitas não são circulares e o foco ocupa um dos focos da elipse, como podemos ver, foco 1 e foco 2, que diz que tinha um foco perto do Sol e outro foco distante. Agora a segunda lei, esta lei determina que os planetas se movem com velocidades diferentes, dependendo da distância a que estão do Sol. Então é o seguinte, tem 2 modelozinhos. O periélio, que é o ponto mais próximo do Sol, onde o planeta orbita mais rapidamente. Como esses pontozinhos, um primeiro ponto, segundo ponto. Esses pontos são chamados de periélio. E já esses pontinhos aqui, que são distantes do Sol, são chamados de afélio, que é o ponto mais afastado do Sol, onde o planeta move-se mais lentamente. Aqui vamos ver as leis das áreas, a linha imaginária que liga o Sol aos planetas que a orbitam, varre áreas em intervalos de tempos iguais, área 1 e área 2. Então, esses pontos mais próximos do Sol é chamado de periélios, e os pontos mais distantes são chamados de afélios. Agora abordaremos a terceira lei de Newton e a última. É a lei dos períodos. O quadrado do período orbital, T ao quadrado, isso aqui é chamado de período, esse Tzinho, de um planeta é diretamente proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol. Então é dado por tipo essa formulazinha, onde o Tzinho é o período de revolução, que significa ano do planeta, e o Dzinho, esse Rzinho, ou chamar de D também, pode ser o Dzinho ou o Rzinho, tudo tem a mesma definição, que é dado pelo semi-eixo maior da órbita de um planeta. E a constante, que ela pode ser dada pelo Kzinho, que é a constante. Quando a Terra aproxima-se do periélio, que vimos que o periélio é a distância mais próxima do Sol, sua velocidade orbital aumenta. Dessa maneira, a Terra tem máxima energia cinética quando nas proximidades do periélio. E aproximando do afélio, sua velocidade orbital reduz a sua menor medida. O afélio são os pontos mais distantes do Sol, em relação ao Sol. Com isso, depois surgiram os astrônomos Galileu Galilei. Em 1609, introduziu na astronomia o uso de instrumentos ópticos, as lunetas. Galileu Galilei gostava muito de observar o céu. Ele foi um dos primeiros a ter essa concepção
de usar instrumentos ópticos para estudar os planetas. Depois dele vem Homer. A partir de observações de eclipses de Io, satélite de Júpiter, mede a velocidade da luz em 1676, no Observatório de Paris. No final do século XVII, a astronomia ganhou um novo impulso com a formulação da lei da gravitação universal por Isaac Newton. Esse teve grande importância no estudo sobre as leis gravitacionais. Essa lei de gravitação universal é bastante importante para a sociedade, principalmente para os astrônomos que estudam, né? Agora veremos os fatos relevantes. Fundação de observatórios astrônomicos como o de Paris e o de Grande. Isso aqui foi fatos relevantes para naquele tempo. Whittier Wheaton, em 1781, descobriu o planeta Urano e posteriormente realizou importantes observações que revelaram a existência da galáxia, um gigantesco sistema estelar onde estaria o Sol. Entre os vários astrônomos importantes no final do século XVII e do século XVIII, destacam-se, entre outros, Giovanni Domenico Cassini e Wheaton. E com isso a gente termina aqui mais uma aula. Está disponível o Mapa Mental 2 sobre essa aula, a aula 2 de astronomia, sobre a história da astronomia. Está disponível pelo seguinte link, o Mapa Mental sobre essa aula. E agradeço a atenção de todos.